Sim. Ao vivo. Olá, bom dia. Bom dia a todas e todos. Eu, como membro do Núcleo São Paulo da Auditoria Cidadã da Dívida, um grande prazer. Nós estamos iniciando mais uma live nos debates tão importantes que a Auditoria Cidadã da Dívida vem fazendo, coordenado pela nossa mestra, nossa companheira Maria Lúcia Fatorelli, da qual, ao cumprimentar a Maria Lúcia Fatorelli, nossa coordenadora, mas também aproveito para cumprimentá-la como servidora pública. Como hoje, o dia 28 de outubro, o Dia do Servidor Público, que se comemora esse dia, e às vezes com tantos problemas, com tantos ataques, com tantas dificuldades, parece-me que nós não temos o que comemorar. Eu quero comemorar aqui, nesta abertura, homenageando a todos os servidores públicos do Brasil, que vem sofrendo todos os ataques de todas as formas, inclusive o que nós vamos debater aqui, a PEC 32, a reforma administrativa do governo Bolsonaro, que, na verdade, não é uma reforma, é uma destruição do Estado, mas homenagear os servidores, que, ao longo de anos e anos que vem sendo atacado, vem sendo explorado, os servidores estão em pé, estão firmes, estão confiantes, né? Cumprindo aquilo da qual se comprometeram no concurso público. Estamos falando do servidor público que entra pela porta da frente, aquele que se prepara para um concurso público e aquele que aí está, da qual o grande exemplo para nós são muitíssimos, são centenas, milhares de servidores, mas hoje eu aqui destaco na pessoa da nossa companheira Maria Lúcia Fatorelli. Nós temos hoje, então, essa live vai ser uma live de perguntas e respostas, né? Onde nós, do Núcleo São Paulo, que temos aqui 7, 8 pessoas, 9 pessoas, estaremos aqui fazendo, né, a nossa interação com a Maria Lúcia, onde ela vai estar nos respondendo, esclarecendo as nossas dúvidas, e ao esclarecer a minha dúvida, ela esclarece a dúvida de toda a sociedade, porque nós estamos discutindo aquilo que é do interesse geral. Então, eu faço parte do Núcleo São Paulo, a companheira Júlia, a companheira Sônia, a companheira Kátia, o companheiro Mauro, né? A companheira Carmen, também o companheiro Vitor, que está junto com a gente, e alguns outros que estão ingressando, porque nós estamos, com certeza, o Núcleo São Paulo, a partir dessa live, vai avançar muito no seu trabalho. Maria Lúcia, muito obrigado pela oportunidade de nós podermos estar junto, aprendendo com você, debatendo, e você conte com o nosso apoio, nós estamos juntos. Mas eu quero dizer para você o seguinte, Maria Lúcia, o que representa, te perguntando, o que representa exatamente essa PEC 32, essa proposta de emenda constitucional de reforma, dado o nome pelo governo de reforma administrativa, né? E que altera o artigo 37 da Constituição, onde fundamenta, trata de todos os princípios da administração pública, tanto na forma de gestão, na responsabilidade da gestão, nas garantias e direitos dos servidores públicos, ou seja, define ali a estrutura do Estado, o que o Estado representa para a sociedade. E diante de tudo que vem acontecendo, o que você destaca para nós do que é essa PEC que tem o número 32, PEC 32 de 2020. Certo, bom dia a todas e todos, parabéns aí por essa retomada do Núcleo São Paulo, num dia tão significativo, né? Dia em que se comemora aquelas pessoas
que se dispõem a trabalhar para servir ao público. Os servidores e servidoras públicas estão de parabéns. E hoje é dia de luta, porque essa PEC 32, caro Linneu, Carmen, cada um que está aqui, que eu quero saudar, a Sônia, o Marcos, a Júlia, o Daniel, o Linneu, já falei, o Mauro, o Vitor também, parece que caiu, mas já ele volta. Eu quero saudar vocês, em nome de vocês, todos os servidores e servidoras públicas, e dizer que hoje é dia de muita luta, porque essa PEC 32, Linneu, ela nem poderia ser chamada de reforma, porque ela destrói o Estado social que nós conhecemos, o Estado social que foi concebido na Constituição de 88 e que ainda está em construção. Antes mesmo dele ser completamente instalado e antes mesmo, muito antes da Constituição ser devidamente cumprida no que diz respeito aos direitos sociais, principalmente, já estão destruindo tudo. Você lembrou muito bem a alteração do artigo 37. O artigo 37 trata dos princípios da administração pública, em todos os níveis, federal, estadual e distrital, municipal. E o que está acontecendo ali no artigo 37? Estão colocando o Estado para atuar nas sobras, onde o setor privado não tiver interesse em atuar. Então, essa PEC 32, muito além de ser um ataque brutal a todos os servidores e servidoras públicas, que estão perdendo a estabilidade, que estão tendo aí o regime jurídico único rasgado, todas as conquistas aí de décadas de luta estão sendo julgadas no lixo, porque essa PEC vai facilitar, ela está facilitando aí, se ela for aprovada, a extinção de ministérios, extinção de órgãos e de cargos por simples decreto, sem nenhum crivo do legislativo, sem nenhum controle social. Então, muito antes de ser um ataque brutal aos servidores e servidoras públicas, essa PEC ataca a própria sociedade, deixa a sociedade totalmente desprotegida, sem a garantia de um serviço público, sem a garantia da continuidade do Estado. A sociedade hoje é que tem que responder. O que ela escolhe? Ter o serviço público prestado por servidores e servidoras concursados, servidores e servidoras que passaram pelo crivo de um concurso público difícil, porque todos sabemos como é difícil ser aprovado em concurso público, ou se a sociedade prefere um grupo de pessoas nomeadas pelo gestor de plantão, amigas do rei, muitas vezes sem qualificação, e queria chamar a atenção nesse momento para o que está acontecendo nas OS no Rio de Janeiro, onde o que essa reforma administrativa legaliza já foi feito ali naquelas OS. Tá? Então, a sociedade tem que ver. Lá, privatizou, e é isso que essa PEC faz, privatiza tudo, como quer o Paulo Guedes. Terceiriza tudo. Como é que está acontecendo lá no Rio de Janeiro com as OS? A população chega para um atendimento de saúde e acha uma porta com cadeado. Por quê? Não receberam o dinheiro. Alguma vez vocês já viram o SUS com as portas fechadas e com cadeado? Essa PEC é a PEC do mercado, é a PEC da rachadinha, das negociações privadas.
Nós não podemos admitir a destruição do Estado brasileiro. Nós, servidores e servidoras públicas, temos que lutar nesse dia de hoje. Temos que denunciar para a sociedade o que está por trás aí dessa PEC 32. E só para encerrar aqui essa fala, que eu não quero ultrapassar o tempo, vejam a homenagem que a Auditoria Cidadã da Dívida está publicando hoje. Essa destruição que está por trás dessa PEC 32 é para economizar, para o Estado gastar menos com a estrutura de Estado. Para quê? Para fazer o quê com o dinheiro? Para doar mais ainda aos bancos, por meio dessa legalização da remuneração da sobra de caixa dos bancos e outros mecanismos que estão aí gerando dívida para o povo pagar, mas o dinheiro vaza diretamente para o mercado financeiro. Então, fica aqui essa denúncia inicial, parabenizando aí o Núcleo São Paulo por essa retomada no Dia dos Servidores Públicos e à disposição aí das outras questões que vocês querem colocar. Muito grata, parabéns. Bom, vou começar a rodada de perguntas, né? Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Alcir, sou servidor público do Sindilex, professor de Filosofia do Direito e militante da Revolução Brasileira. Maria Lúcia Fatorelli, é uma honra poder falar contigo, é uma honra, é uma oportunidade boa estar participando do Núcleo. No momento que a gente está passando essa pandemia horrível, né, com reflexos cruéis para a população brasileira, sobre vários aspectos, em especial a questão da saúde, que só não se tornou mais grave por conta da existência do SUS e não por causa do mercado, num momento como esse, o governo, em vez de mitigar a austeridade fiscal representada pela PEC 95, né, a contenção de gastos, no sentido de reforçar o SUS, torná-lo mais forte, para que faça frente a essa grave crise que afeta, inclusive, os menos favorecidos. Não, ele vem com a emenda constitucional 32 e para piorar, o decreto 10.530, assinado ontem pelo Jair Bolsonaro e Guedes, dando passos largos para a privatização, né, permitindo a privatização de unidades do SUS. Então, diante desse cenário, eu pergunto o seguinte: Maria Lúcia Fatorelli, quais são os reflexos da reforma administrativa na saúde, no SUS, diante desse caminho insano percorrido pelo atual governo? Sim, Márcio, sua pergunta é super importante, porque a pandemia escancarou a importância do serviço público. Onde é que estava o mercado quando eclodiu a pandemia? Se não fosse o SUS, o que teria sido do povo brasileiro? Nós hoje temos que render uma homenagem especial aos servidores e servidoras públicas da área da saúde, da assistência e, indiretamente, todos os demais que estiveram envolvidos, né, nessa assistência enorme ao povo brasileiro agora durante a pandemia. Ficou mais do que evidente que é o serviço público que atende a população. O mercado visa lucro. Enquanto o SUS estava aí atendendo, as OS já privatizadas no Rio de Janeiro estavam lá com o cadeado na porta, esperando primeiro o pagamento. Sem pagamento não atendem. O que essa PEC 32 faz com a saúde? Abre para privatização total. Isso está lá no artigo 37, quando coloca lá o princípio da subsidiariedade. O que é subsidiariedade? Como eu falei anteriormente, o Estado vai ficar nas sobras. E essa área da saúde é um dos filões que o setor privado quer entrar. O Estado vai pagar para o setor privado e o setor privado vai economizar. Isso está escrito no estudo do Banco Mundial,
que orientou essa PEC 32. Vocês podem ler lá na exposição de motivos da PEC 32, o governo cita 2 estudos do Banco Mundial. Nós fomos lá estudar esses 2 textos do Banco Mundial. Neles, o Banco Mundial fala que a ineficiência, vejam bem, ineficiência da saúde pública no Brasil está ligada ao oferecimento de tratamentos muito caros. Então, o que o Banco Mundial propõe? Que as pessoas sejam obrigadas a escolher tratamentos bem baratinhos, compatíveis com a possibilidade do gasto. Ou seja, o Banco Mundial, que orienta a PEC 32, quer que o SUS pare de fazer cirurgias, pare de oferecer qualquer tratamento complexo e o artigo, a população é que se vire, que pague pelos serviços de saúde ao mercado. Então, quando eu falei inicialmente que a população tem que fazer uma escolha, é essa escolha que a população precisa abrir os olhos e não cair nessas propagandas que estão sendo feitas na grande mídia, financiada principalmente pelo próprio setor financeiro e grandes corporações que estão de olho nos grandes negócios que essa PEC 32 abre espaço para acontecer na área da saúde e todas as demais áreas, né? Mas na área da saúde está escancarado, principalmente por esse decreto de ontem, que avança aí a possibilidade de privatização do setor, possibilitando lucros para o mercado e sacrificando ainda mais a população brasileira, justamente no momento de pandemia. Isso é revoltante, é revoltante. Por isso que nós estamos aí, Auditoria Cidadã, com a campanha também, é hora de virar o jogo. Basta de tanta exploração não só dos servidores públicos, exploração da própria sociedade brasileira, em momento de pandemia, enquanto garantem aí mais lucros para os bancos, estão querendo legalizar, nesse momento, a remuneração da sobra de caixa dos bancos, com o PL 3877 de 2020, e aumentar ainda mais essa remuneração. Isso é inaceitável. Eu acho que tínhamos um... Bom dia, Maria Lúcia, bom dia a todos. Estão ouvindo? Bem, a minha pergunta é sobre a questão da educação. Eu sou ativista da educação, né, há muito tempo, e, na verdade, a questão do baixo nível da educação, ela já vem de décadas, e tem muito a ver também com a vontade das famílias, né, principalmente da chamada elite brasileira, de manter separados seus próprios filhos dos filhos de famílias mais humildes, né? Nos bancos escolares, justamente onde começa o exercício da cidadania. A escola privada não é melhor do que a pública, né? Apenas ela investe mais, né? E a gente sabe que essa PEC, o objetivo final dela é privatizar tudo, né? Principalmente a educação, né? Que tem, digamos, uma das maiores verbas, né? Foi uma PEC criada, né? Por essa elite, por uma elite que não tem o mínimo interesse em servir a população, né? Ela pretende aprofundar esse apartheid, não apenas na área educacional, mas em todas as áreas do serviço público, né? O objetivo é privatizar tudo, como diz o Guedes, né?
Então, o perigo é essa PEC, de acabar de desmontar a educação pública, fortalecer o ensino privado e chegar à privatização de todos os níveis da educação, desde o ensino infantil até a universidade. Então, eu te pergunto, Maria Lúcia, como você vê essa questão e como é que nós, pais, tios e avós de crianças brasileiras, de alunos brasileiros, podemos ajudar a derrubar essa PEC, né, que, na verdade, ela é a cereja do bolo na destruição da Constituição Cidadã, a Constituição de 88, que nós ajudamos a criar, e que, hoje em dia, com tantos remendos, com tantas PECs, acabou se tornando praticamente um instrumento de governo, e não mais de Estado. Então, essa é a minha pergunta. Muito grata, Júlia, querida, parabéns aí pela militância na área da educação. Educação é que vai resolver todos os problemas, não é, do mundo. Não só a educação formal, mas a verdadeira formação. A formação da cidadania, o conhecimento da realidade. E faz parte dessa formação, essa convivência que você falou, de todas as pessoas juntas, não é? É aí que nós vamos desenvolver, inclusive, o sentimento da fraternidade, da solidariedade, da necessidade de melhorar a vida para toda a sociedade, e não para alguns. Isso não é possível mais, não é? Então, eu sou um exemplo disso na minha vida. Eu estudei em grupo escolar público, tive excelente formação no setor privado, no setor público, fiz universidade pública na UFMG. Isso me capacitou para passar num dos concursos dificílimos na Receita Federal, me capacitou para ser funcionária pública. Graças a Deus, já me aposentei e continuo na luta cidadã, porque recebi essa formação. Recebi essa formação desde a minha infância. Essa questão de não é possível ser feliz sozinho, né? Como diz a música, não é possível. Nós somos uma coletividade, nós somos uma sociedade, nós somos uma nação. E é isso que a gente precisa hoje festejar como servidores públicos, que vivemos isso, vivemos para servir ao público. Essa é a nossa missão. Na área da educação, Júlia, o que está por trás dessa PEC? Aquele mesmo documento do Banco Mundial que eu citei quando respondi ao Márcio, ele fala da educação. Sabe o que está lá no documento do Banco Mundial? Que a ineficiência da educação básica no Brasil é a quantidade de aluno por professor. Tá? O que dizem todos os técnicos dessa área de ensino no Brasil? Realmente tem um problema aí. Tem muito aluno. E na educação básica, nós estamos falando de crianças, de pré-adolescentes. Não é possível que um professor, uma professora dê conta de uma sala muito cheia. No entanto, o que o Banco Mundial propõe? O contrário que todos os técnicos da área da educação no Brasil propõem. O Banco Mundial diz que tem que aumentar ainda mais o número de crianças em sala de aula para baratear o custo e mandar um pouco de professores e professoras embora. O Banco Mundial quer salas da educação básica abarrotadas para reduzir custo. E a qualidade, para onde irá? Com salas abarrotadas. Então, mais uma vez, a população tem que saber disso. Porque as propagandas que estão aí na grande mídia
massacrando com a categoria de servidores e servidoras públicas, diz o contrário. Diz que essa PEC 32 vai ser muito boa para a população, que vai aumentar a eficiência. O que é que eles querem dizer com eficiência? Salas abarrotadas de crianças, impossibilitando a educação pública. Para quê? Abrir espaço para privatização cada vez maior, Júlia. Para empurrar aquelas pessoas que podem pagar para buscar uma educação privada, segregada para suas crianças, prejudicando essa relação de toda a sociedade, prejudicando aquele princípio que está lá na Constituição de garantir educação universal e de qualidade para todas as pessoas. A última parte da sua pergunta, como nós podemos lutar? Levando esse conhecimento para a base da sociedade, furando aí o bloqueio da grande mídia e atuando na mídia alternativa, nas redes sociais, pressionando parlamentares, porque ali na frente parlamentar que foi criada, já se fala em ver ali como melhorar essa PEC. Não tem como melhorar essa PEC. Essa PEC tem que ser rejeitada. Então, nós temos que unir forças para rejeitar essa PEC, dizer claramente que não aceitamos a destruição do Estado e trazer a sociedade junto. Porque a maior prejudicada se essa PEC for aprovada é a sociedade, porque no limite a sociedade vai ter que pagar por tudo. Se tudo for privatizado, a sociedade vai ter que pagar para ter educação, pagar para ter saúde pública. E quem é a sociedade brasileira? A Caixa Econômica divulgou 107 milhões de brasileiros e brasileiras estão pleiteando o auxílio emergencial, que agora é R$300 ao mês. 107 milhões. Metade da população brasileira está desempregada, está na informalidade, está dependendo de R$300 para comer, morar, vestir, e ainda vai ter que pagar por saúde e educação? Como? Essa PEC exclui, mata brasileiros e brasileiras, mais da metade da população brasileira. E enquanto isso, né, gente, eu tenho que repetir aqui em todas as vezes que eu tiver a oportunidade de falar. Enquanto isso, o PL 3877 de 2020 legaliza e majora a doação de dinheiro para banco. É preciso que todo servidor público, toda servidora, pressione o Senado. PL 3877 de 2020. Entrem no meu Twitter, entrem no Twitter da Auditoria Cidadã, ajudem nessa luta contra a legalização e a majoração dessa doação aos bancos, enquanto a estrutura do Estado Social está sendo destruída por essa PEC 32. Boa tarde, Maria Lúcia. Bom dia ainda, né? Bom dia, Maria Lúcia. É um prazer estar falando com você. Meu nome é Sônia, sou presidente do Sindilex, que é o Sindicato de Servidores da Câmara e do Tribunal de Contas. Estamos aí para reconstruir o Núcleo São Paulo, que nós tanto trabalhamos já no passado, junto com você, com a Carmen Bressani, junto com todos aqui, com a Júlia, né? E a minha pergunta vai no seguinte sentido: no primeiro momento, colocar um pouco o cenário que vem sendo traçado desde há muito tempo, que eu acho que o mercado tem colocado a faca no pescoço do Estado para conseguir solapar o Estado, né? Ele vem sendo solapado a cada governo. Começou com as privatizações do governo FHC.
em que foram vendidas estatais sem nenhum retorno para a sociedade, e a preços absurdos, baixíssimos, né? Temos assistido também, ao longo desses 20 e tantos anos, governos municipais e estaduais terceirizando ou simplesmente entregando serviços públicos à iniciativa privada. Você citou aí o caso das OS do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, nós estamos com as OS também há mais de 16 anos, né? Mais recentemente, o PL 529, na Assembleia Legislativa, tentou extinguir várias autarquias, não fosse a luta da oposição, né, lá no, e também do povo, né, dos servidores que foram para a frente da Assembleia, teriam, inclusive destruído as verbas da área de ciência e tecnologia da Unifesp, da USP, né? E também o PL 749, que se transformou em lei, a Lei 17433 do prefeito Bruno Covas, também extinguiu autarquias, né? Extinguiu também o serviço funerário, quer dizer, terceirizou, privatizou, enfim, né? A PEC 32 retira as atribuições do Estado e os delega ao mercado, né? Como o atendimento às demandas sociais na área da saúde e educação, tornando o Estado subsidiário na prestação dos serviços públicos. A reforma administrativa, portanto, vem coroar esse processo de desmonte do Estado. E eu pergunto para você, Maria Lúcia, quais outros serviços públicos podem ser privatizados através dessa PEC 32 de 2020? Muito grata, Sônia, por esse levantamento aí. Eu vi que você resumiu, não é? Mas foi um resumo muito bom. Gente, vocês estão me ouvindo? A minha internet está oscilando aqui, tá, né? Foi um resumo muito bem feito. Desde Collor, passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, nós estamos passando pelas privatizações, uns mais, outros menos, mas todos os presidentes, em todos os governos, houve privatizações, nos estados também. E por trás dessas privatizações está sempre a justificativa de vender patrimônio para pagar dívida. Se vocês olharem a legislação que autorizou todas essas privatizações, nós temos privatizado para pagar a dívida. Essa dívida que nunca passou por auditoria e que cresce por conta de vários mecanismos ilegais e ilegítimos. Né? Eu chamo a atenção essa semana, na campanha É Hora de Virar o Jogo, nós estamos tratando exatamente do sistema da dívida. Eu convido depois vocês para ajudarem a divulgar, e todos que estão nos assistindo, para acessar as postagens lá da campanha É Hora de Virar o Jogo dessa semana, que estamos justamente falando sobre o sistema da dívida, que serve de justificativa, tem servido de justificativa para essas privatizações, para essa perda de patrimônio público insana que vem acontecendo no país. A PEC 32, Sônia, abre... Você me perguntou quais os outros serviços podem ser privatizados? Tudo. A PEC cria ali um artigo 37A, vocês podem ler lá no texto da PEC 32. Esse novo artigo, que era, por enquanto, na PEC está 37A, mas se ela for aprovada, ele vai ser renumerado. Esse artigo 37A abre espaço para que o poder público, em todos os níveis, federal, estadual, distrital, municipal, possa firmar contratos com qualquer entidade do setor privado, transferindo a execução de qualquer serviço público. Tudo pode ser privatizado. Então, quem está achando que não vai ser afetado por essa PEC, porque uma propaganda enganosa que está sendo feita é que os atuais não serão atingidos. Gente, abra o olho, todo mundo vai ser atingido.
tudo poderá ser privatizado. O setor, os governantes poderão fazer contrato com qualquer entidade para prestar qualquer serviço público. As chefias, até aquelas chefias técnicas que têm sido reservadas para servidores de carreira, até essas chefias vão poder ser ocupadas por qualquer pessoa nomeada. Vocês já imaginaram o que pode acontecer na Receita Federal, por exemplo, a chefia de uma fiscalização ocupada por um sonegador? Na área do judiciário, qualquer pessoa aí condenada, inclusive, ocupando uma chefia? E isso é que é balbúrdia. E isso é que é balbúrdia. Para quê? Para dar lucro para o mercado. Gente, é o fim do Estado. Tudo, Sônia, poderá ser entregue ao mercado de qualquer jeito. Tá? Então, a reação que nós temos que ter contra essa PEC 32 tem que ser à altura desse ataque. Nós temos que denunciar isso, como a Auditoria Cidadã vem fazendo. Na semana passada, a campanha É Hora de Virar o Jogo se dedicou a denunciar essa PEC. Inclusive, um dos textos que está lá é aquela granada que o Guedes falou que já tinha sido endereçada para servidores públicos. Essa granada explode agora com a PEC 32. Está lá nos textos da campanha É Hora de Virar o Jogo. A granada de Guedes explode com a PEC 32, porque destrói tudo. Tá? E nós temos que chamar a atenção da nossa população, porque ela que vai ser a maior prejudicada. E a banca está se aproveitando dessa situação de pandemia que prejudica as mobilizações, está se aproveitando desse ataque aí que está deixando sindicatos e todas as organizações desorientadas aí com essa PEC 32 e está lá avançando para legalizar a remuneração da sobra de caixa dos bancos com o PL 3877 e a independência do Banco Central no PLP 19, que está pautado para a próxima semana aí no Senado. Essa independência, gente, para deixar o Banco Central livre nas mãos da banca, é mais uma privatização, Sônia. É a privatização do Banco Central entregue de vez para a banca privada. Tá? Os dois projetos, PLP 19 de 2019 e o 3877 de 2020, estão na pauta do Senado na próxima semana. Então, a homenagem que a Auditoria Cidadã presta hoje aos servidores e servidoras públicas é justamente chamar a atenção que o desmonte da PEC 32 é para sobrar mais dinheiro para banqueiro. Tá? Muito grata. Nós temos agora o Daniel. Isso. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia, meus amigos, minhas amigas da Auditoria Cidadã. Bom dia aos colegas que estão assistindo. Eu sou Daniel, sou servidor público, sou vice-presidente do Sindilex, o sindicato que congrega os servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas, e sou diretor da FINAS-TC, a federação que congrega as federações de servidores e tribunais de contas. Maria Lúcia, nós temos acompanhado críticos que, dentre eles, o Banco Mundial que você mesmo citou, que dizem que o setor público não funciona, que o mercado é eficiente. Por outro lado, vemos em vários países a reestatização de atividades que foram transferidas à iniciativa privada. Afinal, Maria Lúcia, os serviços públicos, os serviços privados tendem a ser melhores e mais eficientes do que o serviço público? Muito bem colocado, Daniel.
o Banco Mundial, junto com o FMI, são braços do BIS. O BIS é uma instituição privada. Fica lá na Suíça. É a cabeça do poder financeiro mundial. Fica lá escondido. Como tudo das sombras, tudo do mal fica escondido, né? Não gostam. A verdade é que gosta de luz, a verdade gosta de transparência, gosta de tudo às claras. O que é mal, não. O que é mal gosta das sombras. Por isso que ninguém fala do BIS. Ele fica lá na moita, tá? De lá, ele dita as regras de funcionamento das finanças mundiais. É por trás dessas regras que está aí toda a destruição que vem sendo feita em vários projetos em que o Banco Mundial entra. Por exemplo, projeto de estruturação aí do fisco. Nós passamos por isso na Receita Federal. Onde ele entra para reestruturar, o órgão enfraquece. Os nomes dos programas são muito simpáticos. Ele entra, por exemplo, na questão da água. Onde entrou, depois, engraçado, a gente paga o projeto e ele tem acesso aos dados. Os financiamentos do Banco Mundial são para ele ter acesso aos dados. E aí? É engraçado, no minuto seguinte, entra a Coca-Cola comprando a melhor fonte em tal lugar, Nestlé comprando a outra melhor fonte de água em outro lugar, e a privatização da água. Então, a gente tem que entender qual é a linha de ação desses órgãos. Eles querem tudo privatizado, porque eles são agentes do mercado. Eles querem o lucro dessas atividades. Onde é que estava o mercado quando eclodiu a pandemia? O mercado não socorre a população. Essa declaração que eles dão, que o serviço público é ineficiente, o que eles consideram ineficiente? Está escrito e assinado pelo Banco Mundial lá no documento deles. O que eles consideram ineficiente na área da saúde é a oferta de tratamentos complexos pelo SUS. E para a população, isso é ineficiência? Então, nós temos que desmascarar o que essa gente do mercado chama de ineficiência. Nós temos que mostrar o que o serviço público faz para a população e que agora, na hora da pandemia, a população viu. Igual a população tem que ver na hora que estoura lá a barragem da Vale privatizada. O que foi a eficiência ali? O lucro alto da Vale foi muito eficiente para a Vale privatizada. Qual foi o cálculo que a Vale fez ali? Ela tomou conhecimento de que a barragem ia romper e fez uma conta, porque setor privado é isso. Setor privado é planilha de lucro, ponto final. Qual a conta que a Vale fez ali? Isso saiu no jornal. Quanto vai custar indenizar se romper? E quanto que vai custar interromper as atividades e corrigir aqui o risco de rompimento? Ia ficar muito mais caro, muito mais ineficiente no critério privado corrigir. O que fizeram? Pagaram para ver. As indenizações não estão sendo devidamente pagas. 300 mortos enterrados lá na lama de Brumadinho.
Os enterrados na lama de Mariana estão aí também sem receber indenização. Isso é que é eficiência? É essa eficiência que a população quer? Um lucro maior lá para a empresa privada? E a população que se dane? E o dano ambiental, então, como é que ficou? Qual o custo da morte do Rio Doce? Qual o custo da morte do Rio Paraupeba? E todos os outros danos, além do rio, todos os seres mortos ali, todas as atividades econômicas prejudicadas, isso é ser eficiente? Setor privado é isso. Nós temos que escancarar o dano dessas privatizações. O que está acontecendo com os setores que foram privatizados? Olha aí essa bagunça da telefonia. Olha aí o nosso risco agora com a privatização da Eletrobras, que está na pauta, dos Correios e tudo mais. Os Correios, por exemplo, dão lucro em apenas cerca de 320 municípios. Mas esse lucro dos 320 municípios sustentam a atividade dos Correios nos outros 5.200 e tantos municípios. O Brasil tem 5.570 municípios. O lucro é em 300 e poucos municípios apenas. Mas a empresa pública mantém atividade em todo o Brasil, está presente nos 5.570 municípios. A propaganda do setor privado aí, que é mais eficiente, sabe o que eles fazem? Cobram tarifa mais cara e coloca para o correio entregar os pacotes deles. O que vai acontecer quando privatizar tudo? Vai ficar muito mais caro. E a população não terá a garantia do serviço. Vários municípios vão ficar excluídos. Ou então, o Estado vai ficar só com o osso, né? Na subsidiariedade aí, onde o mercado não tem interesse. Tá? A população quer isso? Um serviço mais caro? Um serviço sucateado? A responsabilidade da base da sociedade é muito grande nesse momento. Tá? Porque ela tem que saber que não são só os servidores e servidoras públicas prejudicados com a PEC 32, é a própria sociedade. Bem, bom dia a todas e a todos. Professora Fatorelli, é um prazer estar aqui com a senhora novamente. É um grande orgulho, né, para todos nós e para o nosso Núcleo São Paulo, realmente sendo retomado agora com grandes companheiros de várias áreas. Bem, eu sou Kátia Rodrigues, sou diretora de Assuntos da Mulher, Gênero e Juventude, do CISPESP, da Federação de Servidores, né, do Sindicato de Servidores Públicos de São Paulo e da Confederação de Servidores Públicos do Brasil. Bom, hoje, sendo um dia tão significativo, eu fiquei pensando comigo, né? O que seria o significado do servidor público nesse contexto todo, né? E aí eu fui pesquisar e, na verdade, o servidor público é aquele que serve a sociedade, né? Ele serve a sociedade nos 3 poderes, nas 3 esferas, tanto municipal, estadual e federal, né? E sabemos que nós, no caso, né, somos a base do atendimento à população, né? E que o governo, hoje, ele insiste em dizer, em construir a imagem que o servidor público não funciona e que os serviços públicos não funcionam, né? Que o setor público é inchado, nós sabemos que isso é verdade, né? Mas eles insistem em dizer isso, né? Se compararmos aos Estados Unidos, à Europa, né, nós estamos muito abaixo na classificação da tabela em relação aos serviços e os servidores públicos aqui no país. Bom, com a reforma administrativa, os serviços públicos que hoje são gratuitos, nós sabemos que a saúde, a educação, inclusive eu sou servidora pública da saúde há 23 anos, nós sabemos que hoje são gratuitos, mas com a reforma, com a PEC 32, não vai ser mais gratuito.
aumentando ainda mais a desigualdade social nesse país, né? Significando menos creche, menos escolas, menos hospitais, menos segurança, menos proteção social, que é um dever do Estado, e nós sabemos disso, né? Quem puder pagar, muito bem. E aquele que não puder pagar? Como ficam as minorias nesse processo todo, né? E aí, eu fico pensando, até como diretora de mulheres, né, nessas entidades todas, eu fiquei me perguntando como seriam os impactos dessa PEC em relação às mulheres servidoras públicas, né? Em especial as mulheres negras. E aí, observando, eu vi que a avaliação de desempenho vai pegar muito na questão das mulheres, né, em relação a essa PEC. São servidoras que são mães, são servidoras que são muitas chefes de família, que fazem sua tripla jornada de trabalho, né? E pelos dados do IBGE, olha que curioso, nós, mulheres, somos 55% das vagas nas 3 esferas, né? Interessante isso. E que ganhamos 20% a menos que os homens, inclusive com os cargos de chefia, né? Elas realmente serão que teriam uma avaliação justa? Será que realmente seriam... Quais seriam os critérios utilizados, né? Com toda essa PEC, com todo esse pacote de maldades? Enfim. Professora, baseado em tudo isso e todo esse contexto que eu cheguei a passar aqui para a senhora, a minha pergunta é o seguinte: quais seriam os reflexos, né, desta reforma, não só para as mulheres, mas também para toda a sociedade? E também eu gostaria de saber sobre o que a sociedade estaria perdendo com essa aprovação desta PEC, porque a sociedade ela não tem noção do que está acontecendo realmente. Então, eu gostaria de saber da senhora o que ela estaria perdendo com esta PEC. Certo, Kátia, muito grata pela pergunta, viu? Bom, eu queria começar por essa questão das mulheres, porque você falou muito bem, a maioria de servidores públicos e servidoras no Brasil são mulheres. Sim. E por que que as mulheres têm tanto interesse no serviço público? Quantas mulheres se desdobraram para estudar, para passar no concurso público? Porque no setor privado, muitas vezes, para elas conseguirem uma vaguinha, elas têm, às vezes, que entregar os seus corpos. Isso precisa ser dito. Hoje é dia também de denunciar o assédio sexual, principalmente, que não vitima só mulheres, não, mas vitima principalmente as mulheres. Quantas de nós que tínhamos, às vezes, sonhos de exercermos outras atividades, preferimos entrar para o serviço público para não dever favor para aquele gestor bonzinho que abriu uma vaga, mas que faz exigências além daquelas atividades profissionais. Quantas? Então, esse fim aí do serviço público, do concurso público, ele vai afetar brutalmente as mulheres. Tá? Hoje é dia de denunciar também, Kátia, o assédio que existe, tem que ser encarado, tem que ser denunciado. E que quando você entra por concurso público, você tem independência, em todos os sentidos, né? Você tem independência contra o assédio e você tem independência também contra outras ordens ilegais. Então, o que a sociedade precisa saber é o seguinte: quando essa PEC abre para privatizar e terceirizar tudo, as pessoas vão passar a ser nomeadas. Elas vão passar a dever favor para aquele gestor de plantão, tá? Que vai abrir aquela vaguinha ali para aquela pessoa.
Então, aquela pessoa, ela não vai ficar independente, ela vai ficar dependente. Será que diante de uma ordem ilegal, essa pessoa vai ter coragem de dizer: não, eu não vou cumprir essa ordem não está correta? Ou ela vai ficar pensando duas vezes para segurar a vaguinha que ela conseguiu? Olha o risco que a sociedade vai correr. Então, essa PEC, inclusive, ela caminha no sentido contrário de tudo que a sociedade já demonstrou que é contra a corrupção. Essa PEC abre mais espaço ainda para a corrupção, tá? Para coisas escusas, para imoralidades, para favorecimentos ilícitos, para contratos por fora, para as rachadinhas. Nós temos que fazer o contrário, gente. Nós temos que exigir institucionalização. E eu acredito que todos os servidores e servidoras públicas estão abertos a discutir onde é que precisa melhorar. Porque é claro que constantemente nós temos que lutar para melhorar as coisas, para avançar, para prestar cada vez um serviço melhor, que atenda cada vez mais a sociedade. Esse seria o objetivo de uma reforma. Abrir o debate. Onde é que precisa melhorar? Onde é que pode melhorar isso ou aquilo? Mas essa PEC 32 não trata de reforma. Por isso que eu falei que ela nem pode ser chamada de reforma. Reforma a gente faz para melhorar as coisas, para aprimorar, para evoluir. Essa PEC destrói e ainda abre espaço para toda essa corrupção, para a volta do assédio no serviço público. Tá? Então, nós todos temos que ser contra essa PEC 32, a sociedade também. E você, Kátia, que está aí à frente de um coletivo de mulheres, precisa levantar essa questão do assédio novamente e dizer que essa PEC ainda abre mais espaço ainda para a volta do assédio sexual no serviço público. Muito grata. Bom dia, Maria Lúcia. Aqui é Mauro, sou secretário-geral da Federação e também diretor da CSPB. E também sou técnico da Fazenda Estadual aqui de São Paulo. A nossa pergunta, o nosso questionamento, ele vai no seguinte sentido, de que o projeto de reforma administrativa ele será realizado em 3 fases. Essa é a fase 1. Agora, as demais fases, que ainda também não sabemos se serão só 3 ou 2, essas fases ainda estão em sigilo através lá do seu apresentador, que é o ministro Guedes. Agora eu pergunto, considerando os tópicos terceirização, privatização, independência do Banco Central, via o PL que você citou, o PL 3887, as contas públicas, os servidores públicos em atividade, serviços de saúde, a própria exposição de motivos do Banco Central, sugerindo, inclusive, enxugamento do quadro de professores, as chefias técnicas dos setores e que são exercidas por servidores públicos, o concurso público, a falsa ideia de modernização do Estado. Inclusive, aqui a Secretaria da Fazenda, no ano passado, o governo estadual, realizou um empréstimo de 87 milhões para gerir o Profisco, projeto de modernização aqui da Secretaria da Fazenda. E eu pergunto para você, Maria Lúcia, quem é o verdadeiro alvo da reforma administrativa? A quem ela pretende beneficiar? Quais são os
3 principais pontos escondidos dentro da PEC 32. E, por final, qual que é a sua análise em relação a tudo isso? Mauro, eu te agradeço pela pergunta, lembrou aí das fases, né? Por que o Paulo Guedes apresentou aí essa PEC 32, ele e Bolsonaro, né, assinam a PEC 32, por que eles apresentam essa PEC? Falam, né, que lá na exposição de motivos, que estão baseados no estudo do Banco Mundial, e escondem os levantamentos, escondem as outras fases. Questionado para apresentar, o que ele falou? Não, só vou apresentar depois que passar, depois de aprovada a PEC 32 no Congresso. Por que isso? Porque se apresentar tudo agora, a PEC não passa. Porque aí as pessoas vão enxergar melhor o que a gente já está denunciando a partir do que a gente aprofunda ali no estudo dos textos do Banco Mundial, que estão só citados, a gente que vai atrás do estudo do texto lá do Banco Mundial. Quantas pessoas da base da sociedade que vão fazer isso? Que vão ver que o que eles querem com a educação é acabar com tudo e privatizar. O que querem com a saúde é que o SUS só faça lá um curativo, qualquer coisa bem baratinho. Quem que vai pesquisar isso? Eles apostam que a sociedade vai ficar aí acreditando nas propagandas que a grande mídia faz. E tratam com esse descaso, escondendo os levantamentos, apresentando dados errados. Nós temos denunciado aqui na live, não dá para mostrar, mas tem várias palestras ali no site da Auditoria Cidadã, em que a gente está mostrando, denunciando os gráficos com os dados que o governo está mostrando estão errados. O governo mostra um gráfico em que ele diz que o gasto com servidor público federal aumentou 145% em 12 anos. Mentira! Esse gráfico que o governo coloca lá, ele pega dados nominais como se a inflação nesses 12 anos tivesse sido 0. E outra coisa, ele pega só servidores ativos, federais. Quando a gente pega o total de servidores ativos, aposentados, pensionistas, inclusive o gasto com encargos na esfera federal, e coloca honestamente, equalizado pelo IPCA, ou então por percentual do PIB, nós temos uma queda, Mauro. O gasto com servidor federal caiu de 4,54% do PIB há 12 anos atrás para 4,34% do PIB agora. Caiu. Até porque está em vigor a emenda constitucional 95, que congelou tudo. Então, não tem tido aumento. Está tudo congelado. Quando a gente coloca pelo IPCA ou como percentual do PIB, houve queda no gasto. O problema do gasto público no Brasil não está, nem nunca esteve na máquina pública. O problema, o déficit, sempre esteve no Banco Central, que quer ficar independente para ficar à vontade, para continuar praticando esse rombo às contas públicas brasileiras, doando dinheiro para banco, através da remuneração da sobra de caixa que querem legalizar no PL 3877 de 2020. Tem que dizer o autor é o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Ele tem que vir
as falas, prestar contas à população. O relatório dele está cheio de erros. Está dizendo lá que vai reduzir a dívida pública. Sabe por quê? Porque ele cria a figura do depósito voluntário remunerado, que para de usar os títulos, porque é ilegal remunerar a sobra de caixa dos bancos. Então, o Banco Central usa título da dívida pública para justificar essa remuneração. O que faz o PL 3877? Legaliza, cria a obrigação do Banco Central remunerar. Vai virar lei. Qualquer quantidade que os bancos depositarem no Banco Central vai ter que ser remunerada por lei. É isso que o PL 3877 faz. Torna lei a remuneração aos bancos, ao criar a figura do depósito voluntário remunerado. Quer dizer, os bancos vão voluntariamente depositar o que eles quiserem e o Banco Central vai ficar obrigado a remunerar. E vai parar de usar os títulos. Por quê? Vai tornar lei remunerar. Então, vai parar de usar título? Então, ele só está falando que vai reduzir a dívida. Mas vai aumentar o gasto, porque a remuneração vai poder ser maior ainda do que já é. Um escândalo. Então, o déficit, Mauro, sempre esteve aí. Sempre esteve nesses mecanismos operados pelo Banco Central. E continuamente jogam a culpa em servidor. Na época da Previdência, eles falam que a culpa é a aposentadoria do servidor. Na época da reforma trabalhista, fala que tem que tirar direito geral, né, da classe trabalhadora para acabar com a crise. Na hora, agora, de privatizar tudo e entregar todos os serviços para o mercado, de novo jogam a culpa no servidor público. Mas não é aí que está o problema das contas públicas. Nós detonamos com todos os gráficos ali que estão sendo apresentados pelo governo de forma errada, plagiando o Banco Mundial, aí, as falas erradas do Banco Mundial, com essa visão distorcida dessa eficiência aí que eles colocam, não é? E onde é que está o rombo? Sempre esteve nos mecanismos de política monetária do Banco Central, no sistema da dívida. Aliás, foi essa política monetária do Banco Central que produziu a crise que nós estamos enfrentando aqui no Brasil desde 2015. Tem artigo nosso, o Banco Central está suicidando o Brasil. Vocês podem ler lá na página da Auditoria Cidadã, foi publicado também na Gazeta do Povo. E aí, produziram a crise, e a crise está sendo muito útil para o mercado. Por quê? O mercado lucrou com os mecanismos que produziram a crise ali em 2015, enquanto o PIB encolheu, milhões de empresas quebraram, o desemprego bateu recorde ali em 2015, vocês se lembram? 15 milhões de desempregados ali em 2015, toda a economia brasileira enxugou. O que aconteceu com o lucro dos bancos? Foi 96 bilhões, e eles ainda fizeram uma reserva, uma provisão ali naquele ano de 187 bilhões. O lucro dos bancos, gente, em 2015, foi quase 300 bi. Enquanto toda a economia encolheu. Arrebentaram com a economia brasileira, criaram a crise. E a crise tem sido a justificativa para a emenda do teto, para a reforma trabalhista, da Previdência, agora administrativa, para as privatizações, para o esquema da securitização de créditos, que inclusive está aí em São Paulo. Eu tenho que falar disso, porque aí em São Paulo o esquema da securitização está avançando. É um verdadeiro aborto de recurso público. Os contribuintes continuam pagando tributo do mesmo jeito, mas o dinheiro não chega nos cofres públicos, é arrancado no meio
do caminho e transferido para o mercado. Então, gente, vamos abrir os olhos. Nós estamos sendo feitos de idiotas. Nós temos que falar para a população, Mauro. Estamos sendo feitos de idiotas com essa PEC 32, que desmonta o Estado brasileiro para entregar para o setor privado, para lucrar em cima de nós, para lucrar em cima da própria sociedade. Não podemos concordar com isso, tá? Temos que denunciar que o mercado criou a crise através dos mecanismos operados pelo Banco Central e a crise fabricada tem servido de justificativa para todo esse desmonte. É isso. Olá. Maria Lúcia. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia, querida Carla. Minha querida amiga e irmã do coração. E com muita honra. De tantas lutas aí que nós já tivemos, né? Eu quero parabenizar você por mais essa brilhante conversa que teve conosco e tantos esclarecimentos. Quero dizer um bom dia, ou boa tarde já, né? Para todos os meus queridos amigos e amigas da coordenação do Núcleo São Paulo da Auditoria Cidadã, que estamos juntos aqui fazendo acontecer esse evento. Agradecer também para os nossos amigos da administração da Auditoria Cidadã, que colaboraram também, estão presentes aqui fazendo isso acontecer. Dar um bom dia ou boa tarde para todos os que estão nos assistindo. E nós tivemos aí, assistindo todas essas terríveis exposições aí sobre a questão do Estado brasileiro. Hoje, dia 28 de outubro, dia do servidor público, que infelizmente não temos nada a comemorar. O dia... Esse ano de 2020 foi um ano dificílimo. Eu lembro aqui que o fogo consumiu já grande parte das nossas reservas, né? Nesse ano de 2020, nós estamos vivendo esse coronavírus que, em dias de hoje nós chegamos à triste marca de 158.530 vidas que se foram pelo coronavírus. Em 2019, antes da pandemia, nós tínhamos já um altíssimo grau de desemprego no Brasil. E hoje, depois da pandemia, também atingimos marcas absurdas, né? O IBGE divulgou recentemente 13 milhões de desempregados no Brasil e mais de 27 milhões de pessoas vivendo na informalidade. Então, é um ano dificílimo esse que estamos vivendo. E agora nós temos mais uma catástrofe no Congresso Nacional, que é justamente esse bonde da destruição do Estado, capitaneado pela PEC 32 de 2020, que tem esse nome bonito de reforma administrativa, como se fosse reformar alguma coisa para melhorar, mas, na verdade, destrói o serviço público neste momento em que os cidadãos mais precisam dele, né? Esse número de desempregados que temos aí, esse número de pessoas na informalidade, como bem lembrou Maria Lúcia, 107 milhões pedindo auxílio alimentação, né? E, nesse momento, a PEC 32 tenta destruir o serviço público e não reformá-lo. Essa economia de dinheiro, de um lado, e, por outro, rolando lá o projeto de lei 3.877 para remunerar os bancos. O dinheiro que sobra no caixa, vamos lá pagar juro para banco, nós não temos dinheiro.
para dar para a sociedade, mas temos dinheiro para dar para o sistema financeiro, que ano após ano vem lucrando cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. Saliento ainda que se você, por um lado, enxuga essas despesas com o Estado, reparem que não tem nenhuma proposta correndo dizendo, então, vamos diminuir a carga tributária. Ao contrário, a gente está vendo aí que estão querendo até relançar o imposto sobre o cheque. Aumento da carga tributária, tirar mais ainda do povo. Para quê? Você economiza com a população para dar dinheiro aos privilegiados desse país. Porque é outra falácia que eles dizem dessa projeto de emenda da nossa Constituição Federal, essa 32 de 2020, que é a reforma administrativa, eles dizem que é para acabar com os privilégios. Mentira! Os privilégios, então, só vão aumentar. Os privilegiados continuarão a ser mais privilegiados. E quem vai sofrer com isso? De uma forma extremamente grave, é a sociedade. Bom, o que nós podemos fazer para lutar contra isso? Nós vamos deixar aqui, para quem assiste pelo YouTube ou para quem assiste pelo Facebook, um link com a relação de todos os deputados federais. Então, a gente pede a todos vocês que estão assistindo, escrevam uma mensagem, escolha aquele deputado em quem você votou, ou então aqueles deputados do seu estado, ou os deputados de um determinado partido, ou todos os deputados, e envie a ele uma mensagem dizendo, olha, rejeite esta PEC 32 de 2020, porque ela é tão ruim que não aceita emenda. Ela tem que ser derrubada. Eu não quero essa emenda. Somos muito assistindo essa live e, posteriormente, muitos vão assistir depois porque ela vai ficar gravada. Então, todos nós juntos, mandando mensagens, nós vamos fazer a diferença. Essa é a hora de virar o jogo, que é o mote da Auditoria Cidadã dessa semana. Nós juntos vamos conseguir virar esse jogo. Então, deixo aqui essa mensagem para que todos nós possamos fazer a nossa parte, né? Não vamos deixar para depois, vamos fazer isso agora. E, então, eu quero agradecer muitíssimo a todos vocês, a todos os meus amigos da coordenação da Auditoria Cidadã, a todos os que estão nos assistindo, e especialmente a Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, estudiosa, batalhadora incondicional, né? Que há tantos anos, há 20 anos, vem lutando por uma situação financeira, econômica e social para o nosso país melhor do que as que a gente vive. Então, agradeço a todos, deixo um forte abraço a todos e encerramos, então. Muito obrigada. Muito grata, Carmen, por suas palavras, por tudo que você tem feito aí no Núcleo São Paulo. É uma honra para a Auditoria Cidadã assistir aqui, participar, né, dessa live junto com essa coordenação colegiada que arranca aí novos tempos aí do Núcleo São Paulo, muito atuante. Parabéns, é hora disso mesmo, é hora de luta. E despeço também de vocês que estão em conjunto aqui e das milhares de pessoas que estão nos assistindo, gente. Nós tivemos milhares de visualizações dessa transmissão e agradeço a todas as pessoas que estão aqui, envio os parabéns a todas as pessoas que decidiram dedicar sua vida a servir ao público, enfrentando um concurso, assumindo um cargo, prestando serviço à população brasileira. Hoje é o dia dessas pessoas. Elas estão de parabéns e essas pessoas contem com a solidariedade e a luta da Auditoria Cidadã,
em defesa do serviço público, em defesa do Estado social concebido na Constituição Federal, que essa PEC 32 quer destruir. Faço aqui, nessas palavras finais, um apelo, além de enviar essa mensagem aos deputados e deputadas federais que a Carmen pediu, contra a PEC 32, pedindo a rejeição completa, dizendo que não aceitamos ajeitar daqui e dali, essa PEC não serve, além de rejeitar completamente essa PEC 32, eu deixo também um apelo. Enviem mensagens aos senadores e senadoras para rejeitar o PLP 19, que quer privatizar o Banco Central, entregar o Banco Central para a banca, PLP 19 de 2019, e o PL 3877 de 2020, que quer legalizar, que quer tornar lei obrigatória que o Banco Central remunere a sobra de caixa dos bancos. Essa operação é que é parasita. O dinheiro nem é dos bancos, é dinheiro de correntistas que está lá nos bancos. Em vez dos bancos destinarem para emprestar à população a juro baixo, emprestar para as empresas a juro baixo, o que os bancos fazem? Depositam no Banco Central e o Banco Central remunera às nossas custas. O dinheiro sai do orçamento para remunerar banco. Esse é o contraponto que a Auditoria Cidadã dá de presente hoje aos servidores públicos. Está lá na nossa página a homenagem que publicamos hoje cedo para os servidores e servidoras públicas. Por quê? Essa destruição da PEC 32 é para sobrar mais dinheiro para doar aos bancos. Nós não vamos concordar com isso. Vamos denunciar, vamos exigir que senadores e senadoras rejeitem o PL 3877 de 2020, um absurdo, uma farra com o dinheiro público, enquanto querem aí sacrificar servidores e servidoras públicas e sacrificar a sociedade que depende do serviço público. Fica aqui, então, uma homenagem da Auditoria Cidadã a todas as pessoas que dedicam suas vidas a servir ao público. Vocês são essenciais, imprescindíveis, e no que depender da Auditoria Cidadã, não serão destruídos, não. Quem vai ser destruído é esse pessoal aí que está querendo acabar com o serviço público no Brasil. Vamos à luta, hoje é dia de luta. Parabéns, Núcleo São Paulo, gratidão enorme. Carmen, minha querida amiga, irmã, entramos juntas, gente, para a Receita Federal em 81. Lutamos juntas há várias décadas, tá? Parabéns aí, Sônia, Kátia, Márcio, Júlia, Mauro, Lineu, Daniel, Vitor e todos e todas que fazem parte aí dessa coordenação colegiada do Núcleo São Paulo. Seguimos juntos, gente. Forte abraço. Seguimos juntos nas redes. Abraço a todas, a todas. Boa tarde. Abraço a todos. Até a próxima. Abraço. A todas e todos.